O mercado do Cartola já está aberto para a rodada 25, então bora montar o time para mitar. Mas antes eu quero mostrar para vocês como foi o nosso desempenho na última rodada, né? Foi um bom desempenho, mais uma vez, tá? Mais de 100 pontos para conta. A média ficou em 72, então a gente ficou bem acima da média. E o patrimônio da gente também tá bem acima da média dos cartoleiros. Mas eu quero saber de você. Seguiu as dicas do Gão e passou dos 100 pontos ou não? Comenta aí a tua pontuação. E bora começar aqui a nossa escalação pelo nosso ataque, né? Já vou começar aqui com o Pedro do Flamengo, um dos artilheiros do Brasileirão. Pega o Botafogo, que no último jogo sofreu 3 gols do Atlético Paranaense. O Botafogo defensivamente tem passado por um momento ruim, não tá tão bem. O Flamengo tá perseguindo o Palmeiras ali pela liderança do Brasileirão, né? Então tem que ganhar. O jogo vai ser no Maracanã, comando do Flamengo. Eu acredito que o Pedro tem tudo para ir bem mais uma vez. Tá com a média aqui de quase 9 pontos por rodada. O segundo atacante que eu vou nessa rodada é o próprio Flaco Lopes do Palmeiras, tá, rapaziada? Tá jogando muita bola. No último jogo meteu 2 gols, né? Foi muito bem. E aqui, ó, o Mirassol é um time que cede muito ponto para atacante, ó. É o time que mais cede ponto para atacante quando joga em casa, tá? Os atacantes têm ido bem contra o Mirassol. Ó, Pedro fez gol, todo mundo do Flamengo fez acima de 10, né? Mirassol e Flamengo. Do Remo aqui, beleza, os jogadores do Remo não foram tão bem. Do Fluminense também não. Mas até a da Chape aqui, ó, teve pontuação interessante. E o Flaco Lopes fora de casa tem ido bem, né? Tem jogado muito bem. Na última rodada deu assistência contra o Flu. Contra o Vitória, que fez 2.2. Aqui ele não jogou. Contra o Flamengo, meteu gol, né? Fez 11.3. Contra o Remo aqui, ele não jogou. Mas é um jogador que tem pontuado muito bem, tá numa fase muito boa, a gente tem que aproveitar. E o terceiro atacante não podia ser diferente, Viveiros do Atlético Paranaense. Tá voando, né? O último jogo aqui contra o Botafogo meteu 2 gols, fez 17.20. É um dos artilheiros do Brasileirão junto com o Pedro, né? Tem 14 gols aqui que contaram pro Cartola, mas acredito que ele tem até mais no geral, né? Porque tiveram jogos que não contaram e aí não entra aqui na estatística. O Atlético Paranaense em casa tá voando. Todo o jogo tem ido muito bem, é um dos melhores mandantes da competição. Vamos ver até aqui como é que tá em relação à pontuação dele em casa. 5.6 é a maior média, né, dos atacantes. Últimos jogos do Viveiros em casa. Assistência contra o Bragantino. Contra o Internacional, meteu gol e meteu assistência, 19.2. Contra o Mirassol, 10.9, meteu gol. Contra o Flamengo, não fez gol, mas fez 9.10, uma pontuação de gol, né? E contra o Grêmio aqui foi o único jogo que ele foi mal. Mas nos últimos 4 jogos fez uma excelente pontuação, então vai ser o meu terceiro atacante. Outras boas opções aqui para ataque, a gente tem o próprio Vitor Roque do Palmeiras, né? Na última rodada desencantou, meteu um golzinho de pênalti, pode ser que abra os caminhos aí, abra as porteiras para ele meter gol mais uma vez. Luciano do São Paulo é um bom nome também, tá? Fez 7.40 na última, é um jogador que tá sempre participando ofensivamente, São Paulo no Morumbi é muito forte. O próprio Carlos Vinícius do Grêmio não tem feito boas atuações ultimamente, mas é o atacante de referência e pega a Chapecoense, que é o pior time do campeonato disparado. O Grêmio na arena geralmente traz dificuldade para os seus adversários. Andrés Gomes do Vasco é outra opção bem interessante para essa, tá? Tem uma média de mais de 8 pontos jogando em casa. O Vasco São Januário precisa da vitória de todo jeito. E para fechar aqui com a opção um pouco mais barata, mas que também tá voando, a gente tem o Samuel Lino do Flamengo, né? Olha a regularidade do homem. Tá destruindo todo o jogo. Partindo agora para o meio campo, vou começar com o John Arias do Palmeiras, né? Um jogador muito regular. Na última rodada entrou só no segundo tempo, mesmo assim conseguiu arrumar uma assistência. É muito bom nome. Tem uma média aqui de mais de 6 pontos como visitante, quase 8 no geral. O Mirassol tá muito mal. Inclusive o Mirassol aqui, ó, é um dos times que mais cedem ponto para meias, né? É o time que mais cedeu pontos para meias adversários jogando em casa. Então o John Arias pode aproveitar. Vai ser o meu primeiro meia. Meu segundo meia vai ser o próprio Matheus Pereira do Cruzeiro, né? Joga muita bola. Tem uma média aqui de quase 7 pontos no geral. É outro craque. Na última rodada foi muito bem, meteu gol, né? Contra o time do Flamengo. Ele também é um jogador que fora de casa tem uma média muito boa, tem sido muito regular. O Vasco é o quarto time que mais cede ponto para meia jogando fora. Quer dizer, o Vasco jogando em casa. E para os meias que jogam fora. E para fechar, o Arrascaeta do Flamengo, né? Jogando em casa. Tem tudo para ir bem. O uruguaio, nos 3 jogos, fez boas pontuações. O time do Botafogo não é um time que cede tanto assim para meia, ó. É apenas o quarto que menos cede. Mas o Flamengo é o time que mais conquista ponto com meio-campistas. Então a Arrascaeta tem tudo para ir bem. Outras boas opções aqui para rodada, a gente tem o Neymar, né? Vai pegar um clássico aqui. Mas é o Neymar, né, gente? Sempre entrega uma boa pontuação no Cartola. Andrés Pereira do Palmeiras também tem bom potencial, né? É um jogador muito regular.
De vez em quando arruma suas assistências, tem 10 já nesse Brasileirão. O próprio Garro do Corinthians é um bom nome, né? Uma média aqui de quase 6 pontos por rodada. Acredito que esse jogo vai ser bem aberto. E pra fechar com a opção um pouco mais barata e também mais ousada, a gente tem o Bernardo Galo, né? De vez em quando faz seus golzinhos. Tem boas pontuações, principalmente jogando em casa. Passando aqui para nossa lateral, vou começar com o Luciano Juba do Bahia, tá? Uma média muito boa ele tem aqui, ó, de mais de 7 pontos por rodada. Jogando em casa também tem uma média muito alta. E o Internacional é o segundo time que mais cede ponto para lateral esquerdo, tá? 6.9. Ó, os laterais esquerdos, ó, 8, 7.6. Aqui, ó, teve 10 pontos o Juninho Capixaba. Aqui 9.7 Luan Cândido. Aqui no Coritiba 5.4. Então o Inter cede muito ponto para lateral esquerdo. E o Juba tem uma média muito boa. Gosto bastante. Vai ser o meu primeiro lateral. E o meu segundo lateral vai ser o Mateuzinho do Corinthians, né? Tá voando. Vai pegar um clássico aí, é um jogo dificílimo, né? Mas a média dele é quase 7 pontos por rodada. São 43 desarmes em 18 jogos. É um jogador que eu gosto bastante, que ataca muito também. Já tem gol, já tem assistência, enfim. Jogador muito completo para a rodada. Vai ser meu segundo lateral. Outras boas opções aqui para lateral, a gente tem o Matheus Bidu do Corinthians. Tem uma média de quase 10 pontos como mandante. Cuiabano do Vasco é outro nome bem interessante para essa, uma média de quase 9 pontos jogando em casa. Piquerez do Palmeiras é outro que tem muito potencial, né? Tem uma média aqui de mais de 7 pontos como visitante, é um jogador muito regular. Gosto também do Renan Lodge do Galo, pra galera aí que quer ter algum defensor do Atlético Mineiro, eu acho que o Renan Lodge é a melhor opção. E para fechar com a opção um pouco mais barata, mas que pode entregar uma ótima pontuação também, a gente tem o Lucas Ramon do São Paulo, né? Nas últimas rodadas nem tem feito tantas pontuações boas assim, mas é um jogador que desarma muito e comete poucas faltas. Se o São Paulo conseguir manter o saldo de gol nessa rodada, tem tudo para pontuar bem. Partindo agora para a zaga, eu vou começar com o Léo Pereira do Flamengo, tá, rapaziada? Ele tem uma média aqui não tão alta, média básica, né? Ele tem 11 desarmes em 18 jogos apenas, mas é um jogador que tá sempre chegando na bola aérea ali no escanteio, já meteu 2 gols. O saldo de gol do Flamengo também é bem interessante, né? É uma das melhores defesas do campeonato, então gosto bastante do Léo Pereira para essa rodada. Precisa de pouco para valorizar e vai pegar um Botafogo que não tá numa fase boa, tá? O Flamengo precisa ganhar e tem tudo para vencer. E o meu segundo zagueiro aqui para a rodada vai ser um pouco mais barato, vai ser de um dos melhores mandantes da competição, Arthur Dias, do Atlético Paranaense. Tem uma média aqui de quase 5 pontos por rodada como mandante, são 26 desarmes e apenas 18 faltas cometidas. É um jogador que tem pontuado muito bem, tem sido muito regular e eu gosto bastante para essa, tá baratinho. Dá pra todo mundo escalar, vai ser meu segundo zagueiro. Outras boas opções aqui pra zaga, a gente tem o Gustavo Gomes do Palmeiras, né? Tem uma média muito boa fora de casa. O próprio Gabriel Paulista do Corinthians, eu gosto também pra essa, tem 19 desarmes em 18 jogos. Léo Ortiz do Flamengo também é bem interessante, tá? Uma média de mais de 4 pontos por rodada. David Duarte do Bahia tem entregado boas pontuações, tá? São 19 desarmes e apenas 10 faltas cometidas. Além disso, meteu 3 gols já no Brasileirão. E para finalizar com uma opção um pouco mais barata, eu gosto do Aguirre do Atlético Paranaense também. É outro jogador que tem entregado boas pontuações. Galera, o meu goleiro para essa rodada vai ser o Everson do Atlético Mineiro, tá? Ele que vem pontuando bem aqui nas últimas rodadas, tem 72 defesas em 23 jogos, né? Uma média muito alta. Além disso, o Vitória é o time que mais cede ponto para goleiro, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. 8.3. O time do Vitória tá cedendo muita defesa. O Rossi fez 6.3. Aqui o Marcelo Rangel, 11,5. O Gabriel Brazão, 8.9 sem saldo de gol. Meteu 8 defesas aqui. O Bragantino, o Thiago Volpe, meteu o gol, né? 2 defesas, 15.6. Então, assim, os goleiros contra o Vitória têm ido muito bem. Então, gosto bastante do Everson. Vai ser o meu goleiro por enquanto para essa. Outras boas opções, a gente tem o Santos do Atlético Paranaense. E eu gosto muito também do Rossi do Flamengo, que tem boa média. Tem tudo para ir bem mais uma vez. Galera, o meu treinador para essa rodada vai ser o Leonardo Jardim do Flamengo, tá? O time do Flamengo que precisa de todo jeito da vitória para buscar ali o Palmeiras, né? Que é o líder do campeonato. Vai pegar um Botafogo que não tá tão bem nesse Brasileirão, né? Principalmente nos jogos. Então pode aproveitar. O time do Flamengo produz muito scout e a média dele é excelente. Outras boas opções de treinador, a gente tem o Abel Ferreira do Palmeiras e uma opção um pouco mais barata, eu gosto bastante do Odair Hellmann do Atlético Paranaense. Galera, o meu banco de reservas ficou assim, com Rossi, Renan Lodge, Santiago Mingo, Garro e Samuel Lino. Meu time titular, Everson, Mateuzinho, Luciano Juba, Léo Pereira e Arthur Dias. No meio campo, John Arias, Matheus Pereira e Arrascaeta. E no ataque, Pedro, Flaco Lopes e Viveiros. Treinador, Leonardo Jardim. O time tá custando 150 cartoletas. Com o time é um pouco caro, mas um time muito forte, bem equilibrado, pro que a rodada precisa. O meu capitão, por enquanto, vai ser o Pedro, mas tô muito na dúvida, tá? Porque o Viveiros aqui também tá voando, né? Todo jogo tá indo muito bem.
Então no sábado, ao 12h34, na nossa live, a gente vê as últimas informações e define o capitão, que eu tô bem na dúvida ainda realmente se eu vou com o Pedro ou com o Viveiros. Então não perde a live do sábado, vai ser muito importante, porque a gente vai ver as últimas informações e vai definir o time, né? No meio da semana agora tem Copa do Brasil, pode ter jogador que pode ser poupado no final de semana, então não perde, já vai embaixo, já se inscreve no canal e ativa a notificação para você não perder o vídeo e nem a live. E é isso, rapaziada, espero que vocês tenham curtido as dicas, um grande abraço a todos, uma boa rodada 25, uma boa sorte e rumo à mitada certa!